fáceis de instalar. Com este vídeo, você poderá aprender as técnicas básicas de instalação dos produtos. Atenção! Não é apropriado armazenar o rolo na posição horizontal. Mantenha-o sempre na posição vertical e em superfície plana. A garantia dada pela Target Fademac exclui reposição do produto caso a instalação tenha sido realizada com lotes diferentes. Guarde as etiquetas de todas as embalagens que utilizar até o término da instalação. Lembre-se de deixar as mantas abertas e esticadas por pelo menos 20 minutos antes da instalação para que as marcas do rolo possam assentar. Verifique a planta de distribuição das mantas para identificar o sentido da instalação, aproveitamento, emendas de topo e percentual de perda. Esta planta deve ser fornecida pelo responsável da obra e aprovada por ele. Devido ao processo de armazenamento vertical, as bordas das mantas sofrem naturalmente pequenos danos, como amassamento ou impregnação de sujeira. Por isso, devem ser refiladas em 1 centímetro para melhorar a segurança da solda. Este processo pode ser feito com um corta-bordas ou com estilete, auxiliado por uma régua de metal. Para estampas não direcionais, o sentido da instalação das mantas deve ser invertido, respeitando-se o número sequencial dos rolos. Para estampas direcionais, os rolos devem ser instalados em sequência e na mesma direção. Iniciando a instalação. Antes de iniciar a instalação, deve ser feita a marcação da altura e a colagem do arremate de rodapé. Marque a altura determinada para o rodapé com um gabarito ou um marcador de rodapé. Aplique o adesivo de duplo contato no verso do arremate de rodapé e na parede, observando o limite da marcação. Após 15 minutos, cole o arremate na parede. Repita todo o processo com o suporte curvo. Para a marcação do eixo, meça 1,80 m da parede para o centro e marque com um lápis no contrapiso. Ajuste a manta na marca do lápis, deixando a sobra próxima à parede. Distribua as mantas conforme a planta e passe o lápis paralelo à manta para não perder este alinhamento ou marque com um giz de linha. Levante a metade da manta e limpe o verso com um pano limpo para garantir a perfeita aderência. Antes da aplicação do adesivo acrílico, passe o adesivo de duplo contato nas bordas onde será feita a curva do rodapé. Para garantir a aderência do piso, aplique também no suporte curvo. Após a homogeneização, aplique o adesivo acrílico com uma desempenadeira com lâmina A4, deixando um afastamento de aproximadamente 5 centímetros da linha do eixo. Passe o rolo de espuma sobre o adesivo para eliminar a marca dos dentes da desempenadeira. Após 15 minutos, faça o teste do tack. Abaixe a manta sobre o adesivo, ajustando as sobras junto às paredes. Passe uma prancha de madeira revestida de carpete para eliminar as bolhas de ar e garantir melhor contato com o adesivo. Repita o processo com a outra metade da manta. Posicione a segunda manta de forma que as bordas fiquem sobrepostas em pelo menos 3 centímetros. Inicie a aplicação do adesivo da segunda manta a partir da linha do eixo. Aguarde o tack e baixe a manta. Passe a prancha revestida para eliminar bolhas. Marque e corte na medida correta a parte da manta sobreposta, utilizando o corta-juntas Linocut ou estilete auxiliado por régua de metal. Retire as sobras. Passe o adesivo no vão, aguarde o tempo de tack e pressione na junção das mantas. Fixe as mantas nos suportes curvos com o auxílio de um soprador térmico para a perfeita curva do piso contra a parede.
Para cantos internos, pressione o produto em direção à quina com o soprador. Faça um corte de 45 graus no canto da parede, respeitando a distância de 5 milímetros da curva do piso. Recorte as sobras, faça um molde e ajuste o canto retirando os excessos, se necessário. Em cantos externos, faça os cortes em 45 graus com molde de ângulo e remova o excesso de material. Lembre-se de iniciar a 5 milímetros do chão. Corte uma peça triangular do tamanho da área a ser preenchida, utilizando o molde de ângulo triangular. Faça uma cavidade no verso do triângulo ou aqueça a peça com soprador térmico para fazer a dobra com perfeição. Aplique o adesivo e pressione a peça na quina. A solda nas emendas deve ser realizada após o período mínimo de 12 horas da instalação. Frese as emendas com a fresa elétrica ou fresador manual, observando que esse processo esteja ocorrendo simultaneamente das duas bordas. Utilize sempre a fresa elétrica com lâmina 1 para assegurar o sulco uniforme de seção circular. Use a fresa manual em locais de difícil acesso, como rodapés ou no piso próximo à parede. A profundidade da fresa deverá ser de aproximadamente 2/3 da espessura do piso, não superando 2 milímetros. A solda das mantas deve ser feita com um soldador profissional a uma temperatura de 470 graus centígrados e mantendo uma velocidade constante. Para a solda de cantos internos e externos e dos rodapés, o soldador deve estar a uma temperatura de 350 graus centígrados. Nas soldagens próximas ao arremate de rodapé, aqueça o cordão e empurre com o dedo. Após o resfriamento total da solda, elimine o excesso com a faca meia-lua, auxiliada com um guia de aparar. Em seguida, elimine a sobra da solda com a faca meia-lua sem guia. A eliminação das soldas nos rodapés é auxiliada pelo cabo exato com lâmina interna redonda e externa quadrada para encontro de mantas. Para finalizar, corte o excesso da manta junto ao arremate de rodapé, deixando uma sobra de 3 a 5 milímetros. Com o auxílio de uma chave de fenda, encaixe as bordas da manta na aba do arremate de rodapé. Após a instalação, remova todo o pó e descarte todo o entulho. Entregue as etiquetas de lote ao responsável pela obra. Caso a obra ainda continue, proteja o piso ou peça para que o responsável o faça. Recolha e armazene em local seguro todas as sobras de material, inclusive de adesivos. Na instalação de mantas comerciais, capriche nos acabamentos e detalhes, pois eles testemunharão sua capacidade profissional. Caso queira saber mais detalhes de como instalar mantas comerciais, participe de nossos treinamentos.